com você aí, que às vezes pode estar pensando o seguinte: caramba, eu quero fazer um concurso policial, eu quero fazer um administrativo da Polícia Federal, e eu vejo que é extremamente concorrido. Afinal de contas, tem que ser inteligente, tem que ser nerd, tem que estudar muito, tem que ter bagagem, tem que ter tido um ensino forte. E aí, o que você acha? Sim ou não? Coloca aí para mim. Será que só passa quem teve um ensino forte? Será que só passa quem teve bagagem? Já sei. É o nerd. São os mais inteligentes que passam. E aí eu quero te contar uma coisa. Um dia desses eu peguei um Uber e o Uber falou para mim: para onde você vai? E eu falei: Polícia Federal. Ele falou: nossa, você trabalha lá? Eu falei: trabalho. Tu faz o que lá? Eu falei: eu sou agente administrativo da Polícia Federal. E aí o Uber falou assim: nossa, você deve ser inteligente pra caramba pra ter passado nesse concurso. Eu falei: não, moço. Na verdade, passar em concurso público é algo treinável. Eu não sou inteligente pra caramba. Eu treinei pra caramba pra passar no concurso. E você que tá me vendo, você que tá me escutando, se você treinar certo, você vai passar também. Estão conseguindo entender o que eu tô falando? Sim ou não? E aí, tem muita gente que ainda pensa que tem que ser nerd, tem que estudar pra caramba, tem que ter tido maior bagagem. Pô, eu estudei a vida inteira em colégio público. Isso que, tem que ter bagagem. Tu vê maior galera com bagagem reprovando. E aí, a pessoa que estudou com colégio público, mas seguiu um método, um passo a passo, vai lá e passa. E, cara, eu lembro que uma vez eu fui ser entrevistada pelo G1 e eles perguntaram assim: quais matérias você tem mais dificuldade? E eu falei: português e matemática. Eles: sério, pensei que fosse direito. E eu: não. Eu terminei o colégio, eu pensei que eu fosse muito fera em português e matemática. E quando eu comecei a fazer provas de concurso público, eu vi que não. Eu não conseguia nem fazer 50% em português, matemática era grego. E deixa eu te contar um segredo, cá entre nós, né? Tem quase ninguém vendo, só tá a gente aqui. Cá entre nós. Um tempo desses, eu fui comprar um armário de cozinha e aí falaram assim: é 1,5 metro. Eu vim aqui em casa e medi 90 centímetros. Aí uma amiga minha: mas Gabi, 1,5 metro, 150 centímetros. Eu: meu Deus. Se eu até hoje tenho dificuldade em conversão de metro e centímetro e passei, você também passa. Você também passa. Né? A Fabrícia está dizendo: sou prova viva. Era mal em matemática, sou formada em contábeis. Caramba, isso aí também já é um avanço muito gigante, né? Quem passa aluno focado, sem desculpas, que treina e aprende com a pessoa certa. Ainda bem que conheci seu trabalho, Gabi. Isso aí, Fabrícia. Você se identifica? Você é esse tipo de pessoa? Rapaz, eu costumo dizer aqui: o Falcão não é o mais inteligente, não é o nerdzão, não é o que teve todas as melhores oportunidades da vida. O Falcão, cara, é quem segue um método, e esse método faz com que ele voe mais alto. Porque segue um método. Então, o Falcão é um cara que segue um método que faz com que ele voe mais alto do que aquele que é o nerdzão, inteligentão, que tem todas as condições. Faz sentido, sim ou não? Gabi, eu sou pior, eu não sei nada de matemática, eu também não sabia. Aí, em 2013, eu fiquei de fora do DPEM por uma questão. Por uma. Sendo que eu errei todas de matemática e RLM. Todas. Ou seja, matemática e RLM me deixou de fora do DPEM. Depois daquela prova, eu falei: eu tenho que treinar, acertar matemática e RLM. Você não precisa aprender matemática, se aprofundar em matemática, português ou qualquer que seja a sua dificuldade. Você precisa treinar,
certo para fazer a pontuação certa para passar, tá? E para passar, você não precisa dominar todas as matérias. Você só precisa fazer a nota de corte, que é a nota do último colocado. Eu não treino ninguém aqui para ficar em primeiro lugar. Não treino. Embora o Caio tenha ficado em segundo lá em Guarda Municipal Niterói, eu não treino ninguém para ficar em primeiro lugar. Eu treino para passar dentro das vagas. Em primeiro lugar, imagine que você tem que acertar 95% da prova para ficar em primeiro lugar. Mas imagine que são 10 vagas, 50 vagas, 20 vagas, e com 85, 80, 75% você entre, você esteja dentro das vagas. Você não precisa fazer 95, você precisa fazer, nesse caso hipotético, 75. E aí você entra. E para isso acontecer, você não precisa ter a bagagem de estudo, ou ensino forte durante a sua vida, ser um nerd ou inteligentão. Tudo que precisa é que você tenha comprometimento pessoal, que você ative o modo sem desculpas e que você siga um método. O que é método? Um passo a passo que qualquer pessoa, por mais comum que seja, se seguir, vai passar também. E aí, quando você entra, você vê, o que mais você vê é gente com dificuldade em português, falando para mim fazer, falando errado, calculando errado, porque são pessoas comuns que passam em concurso. Aí cria-se um mito que você vai chegar lá no teu órgão, na tua repartição, os seres mais inteligentes. Rapaz, eu posso dizer que são os seres mais determinados, persistentes, comprometidos. Mas agora eu vou te falar uma verdade. Quando alguém fala assim, fulano, Luiz passou porque é inteligente. Isso não é um elogio. Isso é desqualificar o seu esforço. Luiz passou porque se esforçou, porque pagou um preço de comprometimento, de tempo, grana, porque se dedicou e fez o que a maioria não faz, e por isso ele passou. Mas sabe por que as pessoas teimam em falar que o Luiz passou, que o fulaninho passou porque é inteligente? Porque isso é uma desculpa pelo fato delas não passarem. Elas não fazem o que precisa ser feito. Aí elas não passam. E quando elas veem que alguém passou, elas tiram mérito dessa pessoa e falam que essa pessoa passou porque é inteligente. Porque assim, elas criam um mecanismo de defesa. Ah, Luiz passou porque é inteligente. Eu não passei porque eu não sou inteligente. Sabe o que acontece? É o seguinte, eu não sou inteligente para passar em concurso. Quem pensa assim, quem diz isso de si e do outro, só está criando uma maneira de justificar a sua falta de comprometimento.